ver aqui. Maravilha. Nosso sereníssimo grão-mestre, Zé Ricardo. Só pouca porcaria não, hein? Entrar esperando aqui o Fernando entrar. O Ian é do Rio, é? Sou da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, meu sereníssimo. Qual a loja? Fraternidade Imperial, 264, Petrópolis. Petrópolis, parabéns. Anda fresquinho o tempo todo. Hoje não, hoje fez calor. Estivemos juntos aqui, sereníssimo, em agosto. Uma das lojas mais recentes da grande loja, né? Isso. É isso aí. Era só... Mandaram lá para cima, né? Depois que eu verifiquei que era lá na Dom Pedro I. Isso. Estivemos juntos ali em agosto. É isso aí. O Wilbert está procurando alguém ali, ó. a gente está esperando só o Fernando. Fernando. Entrar. Fernando é o quê? Schrader? Fernando... Brasileiro. A toalhinha dele apareceu lá? aqui agora. Vou aceitar aqui. Tem outras pessoas pedindo aqui para participar, mas... Olha ele aí. Olá, boa noite, meus irmãos. Finalmente eu consegui entrar. É isso boa noite, maravilha, maravilha. José Ricardo. Boa noite, Gilbert. Boa noite, irmão Ian. Boa noite, meu irmão. Não, irmão. Rito brasileiro, irmão. Mesmo com cartola? Não, ali eu fazia parte do rito de York. Né? Naquela época eu trabalhava o rito de York da República Americana. Por isso que eu trabalhava com cartola. Hoje estou no Grande Direito do Brasil, né, no Bob São Paulo, e trabalho na loja Barão de Mauá, número 3.521, aqui no Oriente de Santos, né, o rito brasileiro. Maravilha. Maravilha. Vamos... Ô, Gilbert, eu vou sair da live e voltar, porque não está aparecendo para mim aqui a imagem do irmão Fernando, tá bom? Tá. Só um minutinho. Faz isso aí. Ajustes técnicos de última hora. Sempre. Só os pequenos ajustes, viu? Sereníssimo, que é importante aí. É o tempo que as pessoas também estão entrando. A gente está aí com 80 pessoas, 82 pessoas agora participando já. Sereníssimo, o senhor vem fazendo um trabalho de verdadeiro operativo na grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Parabéns, viu? Enquanto eles deixarem, a gente vai trabalhando. Pois é. É isso? Com certeza. Vamos ver se a gente inaugura aquele prédio. Vai sim. Que vai fazer maravilhosa. Que obra maravilhosa. Incrível. Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todos que estão participando dessa super live, hoje com a presença do Sereníssimo Grão-Mestre, da grande loja do estado do Rio de Janeiro, Zé Ricardo, Salgueiro. Uma honra para mim e também para os nossos irmãos. Eu posso falar aqui para o nosso irmão Ian e o irmão Fernando, que a gente entrou com essa proposta, surgiu inclusive por iniciativa do nosso irmão Fernando, fazendo esse convite para que a gente fizesse essas lives, e tem tido, Sereníssimo, uma repercussão muito boa. As pessoas querendo conhecer a maçonaria, que é o que a gente está trabalhando nas redes sociais, tentando desmistificar. E
Aí foi quando a gente comentou, fez umas lives e, por unanimidade, surgiu o nome do senhor e a gente disse, vamos fazer um convite. Será que ele topa? E deixar aqui bem claro para todo mundo que pessoa maravilhosa, não conheço pessoalmente, mas tive a oportunidade de ter um bom bate-papo aí de algum tempo ao telefone, pessoa maravilhosa, de imediato de seu toque. Isso muito nos alegrou. Irmão Ian aí vibrou bastante, principalmente por ser sereníssimo da grande loja do Rio de Janeiro, irmão Ian fazer parte do Rio de Janeiro. E vamos dar início a essa nossa live, que tem como tema maçonaria, o templo que ninguém vê, justamente para mostrar, a gente mostra muito, às vezes a maçonaria dentro do templo, tenta mostrar, mas a gente quer mostrar o que a maçonaria transforma nas pessoas. Um bate-papo aqui entre 4 irmãos. Eu vou inicialmente me apresentar, depois os irmãos Ian e Fernando fazem a apresentação e o nosso convidado faz a sua apresentação aí mais do que especial. Eu me chamo Wilbert Bismarck, sou maçom desde 2013, aqui no Oriente de Maceió, Alagoas. Fui iniciado na Grande Oriente do Brasil, na loja maçônica Perfeita Amizade Alagoana. Atualmente eu estou venerável dessa loja, é uma loja de 157 anos de história. Assumi essa trajetória e a liderança dessa loja em junho de 2025, ou seja, tenho 6 meses aí de muito trabalho, e trabalhos como o do Sereníssimo me inspiram cada vez mais a galgar na maçonaria e principalmente sob a liderança de uma loja. Vou passar agora a palavra para os irmãos Ian, depois Fernando, para que a gente possa então fazer essas apresentações. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ian Carneiro. Eu iniciei na Ordem Molay em 2013 e na Ordem Maçônica em 2016. Agora, no dia 16 de março, faço 10 anos de maçom, 10 anos de iniciado na maçonaria, sendo a terceira geração de maçons da minha família, né? Meu avô, meu pai e agora eu. E sou apaixonado por essa ordem, tenho trabalhado ativamente desde então. Eu nasci no Oriente de Salvador, Bahia, na grande loja maçônica do estado da Bahia. Há 5 anos atrás, me mudei para o estado do Rio de Janeiro, aqui para Petrópolis. E agora estou, a convite do meu venerável Everton, estou como membro fundador da augusta e respeitável loja maçônica Fraternidade Imperial, que é a única loja que pratica o rito brasileiro aqui em Petrópolis, a qual nós fundamos e instalamos oficiais no ano passado. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Sereníssimo pessoalmente. E hoje eu venho, através de uma página que criei na maçonaria, Jornada de um Maçom, eu venho tentando fazer um trabalho semelhante ao que o irmão Fernando tem feito, ao que o irmão Vibas tem feito, e principalmente ao que o irmão Sereníssimo tem feito, né? De abrir caixinha de pergunta, de desmistificar um pouco a ordem, porque entendemos que não temos mais motivos para vivermos escondidos, e esse estigma negativo a nosso respeito, isso muito parte de nós, que não nos propomos a explicar acerca do que é de fato a ordem. Afinal, um mestre não é aquele que mostra o caminho, que esclarece, que traz a verdade, entende? Então, nós, enquanto mestres, por que não explicar acerca da maçonaria para as pessoas que têm interesse em saber, né? E eu, sendo de uma família maçônica, de tradição maçônica, me sinto nessa responsabilidade, entende? Então, é isso, meus irmãos, agradeço a oportunidade de participar dessa live, né? Para mim é uma honra, uma alegria descomunal, né? O Wilbert falou, realmente eu vibrei quando soube que o irmão Sereníssimo tinha aceitado participar com a gente aqui, porque eu sei do trabalho que ele tem feito, né? Nós, da nossa loja, da Fraternidade Imperial, temos uma admiração e, com toda certeza,
o Sereníssimo tem o nosso apoio por todos os projetos, pelo trabalho maravilhoso que tem feito. E é isso, meus irmãos. Espero que a live, tenho certeza, melhor dizendo, que a live será muito produtiva. Fernando, nosso guru aí, nosso irmão, né, Ian, que nos ajuda, nos orienta. Eita aí. Meu nome é Fernando Figueira, mantenedor do canal Mentalidade Maçônica, um canal que justamente tem essa proposta de uma maneira bem humorada, descontraída, obviamente falar de maçonaria, desmistificando mitos, crenças e lendas a respeito da nossa ordem, tá? Com verdade sempre, e como eu sempre faço, confrontando pessoas que entram na internet falando besteiras a respeito da nossa ordem, associando nossa ordem ao mal, a coisas ruins. Então, eu assumi essa função, né, de estar desmistificando isso e trazendo um pouco mais do que é maçonaria para o público, mostrando que a maçonaria ela é uma instituição amiga da sociedade, amiga da comunidade. Nós estamos aqui para somar e não para dividir, né? Tive a honra de ser iniciado no ano de 2002, tá? Venho trilhando uma jornada incessante dentro da ordem maçônica. Tá? Tive a honra junto com meu pai, porque eu também sou da terceira geração de maçom, assim como meu querido irmão Ian, a honra com meu pai de fundar uma loja, uma das lojas pioneiras do rito de orc americano no estado de São Paulo, tá? Com a ajuda dos irmãos da Grande Loja do Estado da Paraíba, inclusive meu irmão Sérgio Roberto Cavalcante e Hugo Borges, que fazem parte da Grande Loja do Estado da Paraíba, nos auxiliaram nos trabalhos aqui, né, que foram 3 lojas pioneiras: a Confraria Maçônica Santista, a loja Illuminati, que não tem nada a ver com os Illuminati, é apenas um nome, né, que foi adotado por essa loja, e a loja Leão de Judá 314, que era da Glesp. Tá? Juntos nós trouxemos esse rito e fundamos o capítulo do Real Arco aqui na cidade de São Paulo e na Baixada Santista. Tá? Trabalhei durante 17 anos no rito de orc, tá? Com todos os seus graus, todas as suas vertentes, né? Até mesmo na, abre aspas, vertente inglesa, porque eu acho que o maçom não pode se limitar, ele tem que conhecer os 2 lados, né? As 2 versões e fazer seus comparativos. E hoje assumi o desafio, tá, de reiniciar na maçonaria dentro de um rito que eu não conhecia, que é o rito brasileiro, né? Um rito maravilhoso, com um espírito cívico muito forte e que tem sido uma lição grandiosa. Estou na loja Barão de Mauá, 3521, aqui no Oriente Santos, uma das lojas mais tradicionais do Brasil na prática do rito brasileiro. Tá? Inclusive, hoje, né, já mandando o meu abraço, tá, ao meu eminente grão-mestre, Uberpal Ramos Castelo, que hoje está completando mais um ano de vida, mais uma primavera. Meu eminente grão-mestre, um beijo para você, um beijo para todos os irmãos da loja Barão de Mauá. É um prazer estar aqui nessa live representando não só os irmãos da loja Barão de Mauá, mas como os irmãos do Grande Oriente do Brasil, né? Numa entrevista com o nosso ilustre grão-mestre da Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, para mim é uma honra, um motivo de muita satisfação e com certeza de aprendizado, porque hoje sairemos daqui diferente, com uma lição nova. Garanto que temos muito que aprender com esse eminente, sereníssimo irmão, né? E muito nos abrilhanta e nos orgulha, porque você, irmão, carrega o espírito da maçonaria. Você tem desbravado, enfrentado lutas, eu tenho acompanhado o seu canal, até muitas críticas você tem recebido também, né? Mas você tem se mantido forte, firme no seu propósito de fazer história na maçonaria, na Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que agradecer muito por esse trabalho que você vem fazendo, e agora na internet, né? E parabéns pelos seus 50K, né? Seus 50 mil seguidores aí, né, adquiridos, né? E se mantenha firme, irmão, porque aqui a gente recebe tanta paulada que, meu Deus do céu, eu não sei onde eu vi. Bora tomar um café. Eminente, Eu sereníssimo. desci.
Alain, Fernando, um prazer meu estar podendo estar hoje com vocês e dizer que o aprendizado vai ser meu. Eu me chamo José Ricardo Salgueiro de Castro, sou grão-mestre da Grande Loja Maçônica do estado do Rio de Janeiro. Me iniciei em 25 de outubro de 1980, ou seja, 45 anos e um pouquinho mais dentro da nossa instituição. Digo que, graças ao grande arquiteto do universo, podemos estar hoje nessa live trocando ideia. A maçonaria, há muitos anos, deixou de ser secreta. Hoje em dia, ela é apenas discreta, que daqui a pouquinho também nem discreta vai ser mais. Não é isso? Então, é com grande orgulho que eu estou participando e tenho certeza que eu vou aprender com vocês. Nós vamos ficar aqui à disposição para que o nosso público possa interagir e os nossos temas possam ser discutidos com mais velocidade. Mas, para todos vocês, nós estamos aqui no Rio de Janeiro com tapete vermelho para todos vocês, caso queiram nos visitar e visitar a nossa querida obra. Maravilha, meu irmão. Muito, muito obrigado por essa participação. Sereníssimo, quando falamos em a maçonaria, o templo que ninguém vê, a vida, consciência, aquilo que a gente vive fora do templo, porque o maçom é 24 horas maçom. O que representa para o senhor, com todo esse tempo de experiência, pode passar aqui para a gente e para os nossos telespectadores aí, na verdade, que estão participando dessa live? Primeiro, vou parabenizar a vocês do Café com Seu Bode. Não é verdade? É um nome, um tema maravilhoso. E a maçonaria nada mais faz do que tentar tirar do coração de cada maçom aquilo de melhor ele tem. Ele tenta expor o que é bom nele para a nossa comunidade, porque o nosso lema é tornar feliz a humanidade. Não é isso? Antes de a gente entrar no tema, vamos fazer uma meia explicação. O que é uma loja? É aquela que vocês fazem parte. Não é isso? Isso. Oficina é quando ela está trabalhando. Aí nós chamamos ela de oficina. Templo, que muitos irmãos estão querendo desmistificar, tirando de nome de templo aquele local aonde está constituída a nossa oficina. E hoje em dia, com o crescimento e o nosso encontro mais próximo ao grande arquiteto do universo, que é Deus, que é essa grande energia, nós passamos a entender que todos nós temos um pedacinho de Deus no nosso interior. E é exatamente esse interior que é o templo que ninguém vê. Agora, essa situação é específica de cada irmão? Não. Todo cidadão tem o seu templo interior. Todo ser humano tem a capacidade de tentar espargir aquilo de que melhor tem. A maçonaria nos ensina a trabalhar esse nosso templo interior para que possamos realmente ajudar o nosso semelhante. Então, na minha concepção, aquele templo que ninguém vê é o templo que está dentro do coração de cada um. E não é só a maçonaria. A igreja também faz com que o cidadão tente fazer com que de melhor tem para ajudar o seu próximo. E outras instituições que tem por aí. Mas hoje nós estamos focados na maçonaria. E a maçonaria diz para a gente: aprenda e torna-se feliz a humanidade. Como é que você vai tornar feliz a humanidade se você não se tornar feliz antes? Porque você só consegue tornar alguém feliz se você tiver paz de espírito, se você tiver no coração gratidão, se você tiver espargindo
otimismo e sinceridade para o seu próximo. Aí sim você começa. Por isso nós vamos para as cadeiras das lojas maçônicas. Aprender. Muitas vezes, muita gente apenas quer participar de uma comunidade. Mas a ideia principal é realmente você valorizar o templo que ninguém vê, que não é construído com pedra, tijolo, cimento. É construído apenas com aprendizado e fé no nosso grande arquiteto do universo. Muito bom. Perfeito. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Aí agora, como se trata aqui de um grande bate-papo, a pergunta seria, onde é que o maçom ele é mais desafiado? Dentro da loja, através da maçonaria, ou na sua vida cotidiana? Presta bem atenção. Eu posso responder, né? Com Depois certeza. o Alan e o Fernando pega aí. Depende do preparo espiritual daquele irmão. Depende do seu emocional. Tem muitos irmãos que entram na maçonaria sem antes conhecer. Quando ele chega ali dentro, ele encontra uma imensidão de possibilidades de aprendizados, ele fica perdido. E é lá dentro que ele entende que é fora que ele tem que praticar. Aí aparecem os desafios. Por quê? Que eu tenho que entender que o esquadro é um símbolo da minha retidão. Por que eu tenho que entender que o compasso é a parte bonita que eu tenho que praticar fora da maçonaria? Aí ele começa o seu aprendizado. Por isso que nós temos, em maioria dos ritos, 33 graus, exatamente para você ir aprendendo. É como se fosse uma escola. Mas os 3 principais, que são os simbólicos, você passa a aprender. Quando você chegar mestre, até a última instrução, você ainda é o eterno aprendiz. Eu me considero eterno aprendiz até hoje, depois de 45 anos de maçonaria. Mas você já passa a ter uma gama de informações que você passa a ter praticamente um desafio fora dos tempos, fora da maçonaria. Na sua família, no seu entretenimento, na igreja, no seu trabalho, ou seja, em todos os meios que você frequenta. Aí sim, você passa a ter outros desafios. Eu costumo dizer que ambos, tanto interno quanto externo, há desafios, porém, desafios diferentes. Um é para você aprender, que é internamente. O outro é que é para você praticar, que é fora dos tempos. Maravilha. Irmão Fernando, conta aí um pouco da sua trajetória com relação a isso, que o que é mais desafiador dentro da loja, fora da loja. Eu até avanço essa pergunta, Fernando, que você está com mais tempo aí na internet, ou aqui na internet? Olha, uma das coisas que o nosso sereníssimo falou que é muito interessante, a maçonaria ela é uma ordem de moralidade, onde nós entramos muitas vezes para esse aperfeiçoamento, mas ela também é uma ordem de conexões, onde a nossa filosofia se comunica com qualquer outra filosofia, religiosa ou não. Então ela dá bom nessas conexões, dá sempre bom. Por isso que a maçonaria ela é bela, porque ela não faz acepção, ela pega o que é bom, aproveita e utiliza como ferramenta de transformação, e aquilo que não for bom, ela descarta. O que não é bom não se aproveita. Tá? E o que não é bom? Os preconceitos, a falta de amor, a falta de empatia, isso a gente deixa de lado. Tá? A arrogância, porque a maçonaria nós entramos para elevar nossos templos à virtude e cavar as masmorras aos vícios, mas não para acabar com o nosso ego nem com a nossa paixão, mas sempre mantê-las no controle, porque sem isso nós também não conseguimos desempenhar nenhum papel na sociedade. Por isso é importante. A maçonaria ela nos ensina esse equilíbrio.
E hoje em dia, com essa sociedade polarizada, do jeito que está, isso está muito difícil de equalizar dentro dos nossos templos hoje. Porque, infelizmente, a polarização, e esse é o ponto mais difícil que eu vejo hoje, ele adentrou nossos templos. Então, são irmãos debatendo o ponto de vista político e religioso num ambiente onde deveria haver paz, harmonia e concórdia. O maior desafio hoje, ao meu ver, dentro da loja, é você incutir na cabeça do irmão que não importa o ponto de vista político dele, não importa o ponto de vista religioso dele, nós estamos ali para nos unir em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade perfeita, em prol da família, em prol daquela pessoa carente que não tem condições, através das nossas práticas de filantropia, tá? Mas essa polarização está tão forte hoje dentro da maçonaria que eu estou vendo lojas batendo coluna. Sério. Já Verdade. presenciei batendo coluna por conta, pro profano que não sabe, pro leigo, né? Não vou usar o nome profano, pro leigo que não sabe, bater coluna para a gente é fechar as portas, é deixar de funcionar como instituição, como CNPJ. E é o que tem acontecido, porque a divisão está tão grande que hoje fica difícil até para o venerável mestre conduzir os trabalhos dentro de loja. Já vi situações onde irmãos se degladiavam por conta de vista político e eu achei completamente desnecessário. A primeira coisa que eu levantei e falei, irmão, com todo respeito, vocês querem debater? Vão lá para fora, porque aqui é um ambiente onde nós temos que buscar o crescimento e o desenvolvimento. E o desenvolvimento e o crescimento não está no conflito. Isso só mostra regressão, né? Então, para mim hoje, com todos os desafios que nós temos, o maior desafio, e eu acredito que não seja só aqui nas lojas que eu conheço, mas também nas lojas que o Sereníssimo aqui conhece, é isso. Fazer com que os irmãos deixem o ponto de vista político, ideológico, partidário, deixarem a militância fora dos templos. Essa é a maior dificuldade. No mais, irmão, tudo se ajusta. O irmão ele não é letrado o suficiente, você incentiva esse irmão a voltar para o meio acadêmico e concluir seus estudos. Tá? O irmão ele trabalha numa empresa onde ele é CLT, o que eu posso fazer para ajudar? Tem muitas coisas também que eu vejo que muitos irmãos, embora não seja a finalidade da maçonaria, não seja esse network, mas ele também porque quando eu ajudo o meu irmão a sair de uma situação de penumbra, mesmo na área profissional, eu estou impulsionando os trabalhos dentro de loja, porque eu estou fazendo com que esse irmão ele tenha condições de estar contribuindo para o desenvolvimento dos trabalhos dentro da maçonaria, dentro dos trabalhos filantrópicos. Então, essa empatia também deve ser trabalhada e desenvolvida dentro dos trabalhos da maçonaria. E eu acho que isso também está deixando um pouco a desejar. A maçonaria moderna, ao meu ver, se não tomar cuidado, em vez de progredir no seu desenvolvimento, ela pode fechar as portas se não tomarmos cuidado. Cabe a nós, dessa geração, zelar pela nossa instituição para que isso não aconteça no futuro, para que os nossos usos, costumes, tradições sejam mantidos, para que o nosso templo interior e o nosso templo maior, unido a todos os irmãos, possa continuar firme com as suas estruturas sólidas e bem alicerçadas. Esse é o mais importante. E é justamente isso. E eu queria, de repente, perguntar para o irmão como o irmão vem tratando dessa situação de polarização dentro da própria instituição na qual o irmão representa. Meus irmãos, eu vou intrometer um bocadinho. Graças ao grande arquiteto do universo, a maçonaria ainda é exclusiva. Ela exclui aqueles irmãos que têm alguma mazela que normalmente vai com ele para dentro do templo. E a modernidade é um desafio. Essa semana mesmo que passou, alguém me perguntou o que é ser um mestre? O que é ter o primeiro mandato, ou o mandato mais importante
de uma instituição. É um grande trabalho. Com a modernidade de hoje, com tudo está mudado, inclusive com a pandemia, nós tivemos que fazer uma ginástica para manter as lojas funcionando e tivemos que adotar critérios para que isso ocorra. Isso realmente mexeu um bocadinho com essas mazelas que o irmão Fernando disse. Mas, graças ao grande arquiteto do universo, nós tivemos que motivar, criar motivo. Primeiro, para que os irmãos frequentem. Segundo, para que os irmãos estudem. E terceiro, para que os irmãos realmente possam dar as mãos uns aos outros. E juntos possamos tentar eliminar essas mazelas que o Fernando enumerou aí muito bem, porque acontece. Eu costumo dizer que a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro é feliz. Todas as lojas que nós vamos, os irmãos estão felizes. Eles dialogam dentro de loja. Não há mais aqueles arranca-rabos, se eu posso dizer isso, é uma palavra vulgar, mas acabou, pelo menos na grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, a gente vive um bom momento. E, para vocês terem uma ideia, na pandemia, nós chegamos a ter 4.500 irmãos. Hoje, nós estamos com quase 8.000 irmãos. E não é laçado, não entra qualquer um, não. É pesquisado mesmo e cada um que entra, somam, fortalece e as lojas se evoluem. Por isso que os desafios são diferentes. Os desafios, quando eu entrei em 1980, é diferente do de hoje. Porque os irmãos hoje é hábito a querer saber tudo correndo. Mal ele entrou, já quer ser mestre. Mal ele entrou, já quer saber se existe ou não existe grandes segredos. Porque a gente vive uma vida tentando descobrir qual é o segredo da maçonaria. E quando a gente chega no final, a gente entende que o segredo é aquilo que a gente guarda no coração, nos nossos relacionamentos. Porque aquilo que se entende como segredo não é nada em relação ao sentimento de cada cidadão da maçonaria. Vamos deixar o Alan falar aí agora, que ele está doido para falar, e eu me interferi aí, desculpe. Nada, meu irmão, imagina, Serviço. Então, uma palavra esse aí. assunto... Obrigado, meu irmão. Esse assunto da polarização, né, esse processo que não só a maçonaria vive, eu acho que o nosso mundo hoje vive muito, a gente percebe isso bastante na nossa sociedade hoje brasileira, né? Isso me preocupa bastante, porque isso é perigoso. Eu sempre digo que quem é 8 ou 80 joga no lixo 78 possibilidades. E a vida, ela é plural, né? A vida, ela não é preto no branco. Nós vivemos em um mundo colorido, em um mundo tridimensional. E dentro da ordem fica muito nítido para mim, trazendo o que o Sereníssimo falou, sobre sermos eternos aprendizes, né? E de fato somos, e não só na dialética, né? Quando eu vejo irmãos maçons com 10, 15, 20 anos de maçonaria brigando por conta de política dentro de uma polaridade sem sentido, eu percebo que os irmãos esqueceram do grau de aprendiz, né? De que 3 é a base mínima do equilíbrio, né? E de que nós temos que ter essa noção. Nós temos que ter essa ideia de que tudo na vida está em movimento. E esse movimento não é linear. A gente tem que saber subir nossas montanhas, descer nossos vales, caminhar nossos desertos, para conseguirmos ter uma vida plena enquanto seres humanos e poder ser diferente no mundo, fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, né? Então, eu vejo muito por esse lado. Eu acredito que o caminho é a gente realmente buscar entender que existem saídas alternativas além dessa dualidade que a gente tem visto, tanto dentro de loja quanto fora de loja. Isso é uma coisa que tem me preocupado, principalmente enquanto maçom, né? Eu percebo que
quanto mais a sociedade avança, menos alguns maçons querem que a maçonaria evolua, né? E se nós fôssemos seguir os preceitos maçônicos da Idade Média, né, eu garanto que haviam costumes que os irmãos praticavam naquela época que hoje são crimes até, porque a sociedade evoluiu. E se a nossa ordem não se adaptar a esse processo de evolução, a gente vai entrar em extinção de fato, porque a evasão maçônica hoje já é uma preocupação para nós. Hoje o irmão chega ao grau de mestre, dificilmente ele vai ser incentivado ali pelos irmãos mais antigos a fazer um curso filosófico, ou a ocupar um cargo de administração na loja, entende? E isso desanima, e a galera, ó, pula fora da ordem. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Né? Semana retrasada, eu tive a alegria de ver um irmão que eu iniciei na ordem chegar ao grau 33 no Ritos por Ser Antigo e Aceito. Né? Isso para mim foi um motivo de alegria, foi uma coisa assim, meu Deus, não porque eu o iniciei, mas porque eu vi a carreira dele maçônica ali, desde ensinar os primeiros passos a ele, eu fui guia na iniciação dele, inclusive. Né? Então, desde ver os primeiros passos dele na ordem, até ver ele paramentado como um grande soberano inspetor-geral da ordem. Então, assim, isso, para mim, é gratificante, mas eu já vi casos de irmãos maçons serem impedidos de subir os filosóficos porque o venerável não tinha o grau que ele ia passar o venerável. Entende? Então, assim, esse tipo de pensamento é retrógrado demais. Os irmãos precisam retrazer essa chama de irmandade para dentro do coração. Porque não adianta eu crescer enquanto maçom se o meu irmão que está do meu lado não pode vir junto comigo. Qual o sentido disso? Entende? Hoje, por exemplo, a quantidade de mensagem que eu recebi hoje, né, no meu direct, irmão dizendo, cara, como é que vocês têm coragem de colocar um post desse de live com paramento de ordem? Falei, cara, entra no site do Grande Oriente do Brasil, entra no site de qualquer grande loja aí, você vai ver todo mundo paramentado. Qual é o fundamento? Você está tirando de onde esse fundamento de que não pode aparecer? Cara, desfile cívico. Nós estamos lá, com paramento, estandarte, espada. Então, assim, você tirou de onde essa ideia de que a gente não pode mostrar os paramentos, cara? É uma necessidade de brincar de James Bond, como eu sempre falo, né, na minha loja, brincando. Eu não consigo compreender, entende? São críticas tão retrógradas que nem fundamento tem. Isso partiu de uma teoria da conspiração da cabeça do irmão. E se torna uma verdade dentro da ordem. E nós temos o dever de esclarecer acerca da ordem, para que quando as pessoas saibam que eu sou maçom, não virem um rosto. Como eu já fui vaiado em desfile cívico por diversas pessoas. Entende? Isso me incomoda enquanto maçom. E se isso não incomoda os outros maçons, cara, ou tem uma coisa de errado comigo, ou tem uma coisa de errado com o irmão. Entende? Mas, enfim, é só isso. Por enquanto. Ô, Ian, presta bem atenção. Aquilo que eu disse no início é a motivação. E o que motiva um irmão que já é mestre seguir para os graus filosóficos? O seu aprendizado no grau 1, grau 2, grau 3. Certo? Por isso que aqui nós estamos fazendo com que o padrinho acompanhe o seu apadrinhado até a última instrução de mestre. Isso é importante. E o incentive a começar a estudar os graus filosóficos. Por isso que eu digo, é a motivação. Tem que criar motivo. Se você realmente for para uma loja que não tem nenhum motivo de você ficar ali, cai. Aí sim, a evasão é grande. Eu acabei de falar o número da nossa grande loja. Então, nós não temos esse problema de evasão. Embora, uns 8 anos atrás, eu tenha participado de um grupo que teria que estudar a evasão na maçonaria no geral. E não importa a potência, se é grande loja, se é GOB ou GORG, ou Ocomab, ou GOB, não importa qual. Muitas delas realmente há a evasão. Primeiro, o cara não vê motivação. Ele faz um grau 1 sem a participação do primeiro vigilante. O primeiro vigilante não cobra dele a participação nos ensinamentos. O segundo não cobra nos ensinamentos de companheiro. E quando ele chega na Câmara do Meio, o próprio venerável é apenas os mestres instalados.
De vez em quando aparece um mestre lá daqueles antigos e aprenderam daquela forma e que não aceita a sua atualização e brigam. Aí faz com que os próprios irmãos passem a não querer aprender um novo e quer ficar naquilo que foi orientado verbalmente na sua loja. Aí sim desmotiva. E o pior da desmotivação é que o irmão se afasta. Se afasta. Não é nem pela taxa. Na nossa pesquisa que fizemos para descobrir qual era a evasão, o pagamento foi o 7º colocado. Para você ter ideia. Ah, não, é porque tem uma taxa, tem que pagar? Isso aí não. Primeira lá, motivação. Então, desde aprendiz, não só os irmãos da loja, mas todos os irmãos têm que realmente, o irmão padrinho tem que estar agarrado. Tem irmãos que iniciam que o padrinho não vai na iniciação. Qual é a motivação que ele vai ter e acreditar nesse padrinho? É difícil. Mas esse é um exercício que temos que ter constantemente. E na hora que nós fizermos esse exercício e começarmos a participar de tudo aquilo que cada loja pratica, você vai ver que a motivação vem. Chega. Você quer ver uma ideia? Eu estou tentando agora, tentando não, já está praticamente formalizado, um manual. O que acontece nos rituais de aprendiz, companheiro e mestre? As instruções são diretas. Mas muitas coisas daquilo que tem que ser explicado não está descrito ali. Então, nós vamos manter um manual para mestres instalados. E esse manual nós vamos tentar desmistificar por escrito o porquê disso, o porquê daquilo. Ah, o guarda do templo tem que botar a espada fincada no chão. Onde está escrito isso? Por que está escrito isso? É igual o problema dos paramentos. É um absurdo aparecer com os paramentos. Não vejo. Em lugar nenhum está escrito essa proibição. Mas, de repente, é um aprendizado lá de trás. Que nem o nome da sua loja você pode dizer. Lembra aquela época que ninguém podia falar que era maçom? E o problema dos paramentos, de repente, é isso. Então, essa é a evolução que a gente precisa pular dentro e fazer como desafio. Aí sim, você vai começar a não ter tanta evasão na sua loja. E quando você passa a não ter evasão, a sua loja começa a ensinar as outras lojas a fazer a motivação. Você quer ver um negócio simples? É você juntar 2 lojas numa reunião de instrução. Ah, vamos montar uma loja de instrução? Para quê? É só você transformar todas as suas lojas em instrução. O GOB mesmo tem o seu quarto de hora de estudo. Por que não tem o estudo em todas as ordens do dia? Aí, a hora que junta 2, 3 lojas em conjunto e tem a instrução, aí o pessoal abre um debate na sua loja para saber que aquela instrução, aonde tem os fundamentos, por quê e onde tirei. Eu acredito que esses temas todos é um exercício para a gente fazer eternamente. Eu vou parar de falar porque eu já estou intrometendo em todos. Escutaria horas aqui, meu irmão. Eu também. Maravilha. Só dar um pouco a minha opinião também com relação a isso. Hoje, um dos grandes desafios, principalmente para mim, hoje na condição de venerável mestre, como foi colocada aí também pelo Sereníssimo, a gente tentar motivar. A motivação, ela é algo que é muito importante em qualquer lugar, qualquer ambiente que você participe. Qualquer ambiente. Por mais prazeroso que ele possa ser, se não houver uma motivação, os seus membros vai acontecer uma evasão. Quando eu entrei na maçonaria, ela era uma maçonaria muito velha, posso assim dizer. Era uma maçonaria muito antiga,
por homens muito idosos com espírito de idoso. E assim que eu entrei na loja, tanto é que quando eu fui iniciado, os primeiros pensamentos meus, que eu gosto até de brincar, eu parei assim, disse, o que é que eu vim fazer aqui? Pareceu um teatro. Quando eu olhei, eu digo, rapaz, um monte de senhor. E eu era um dos mais novos, eu acho que talvez eu era o mais novo lá. Eu disse, rapaz, o que é que eu vim fazer aqui? Vencer minhas paixões, submeter minhas Submeter minhas vontades, vontades, fazer novos progressos na maçonaria, estreitando os e, laços de fraternidade que une como, né? e Vamos seguir. isso foi, Sereníssimo, uma grande chave para mim. Porque justamente os irmãos mais idosos que tinham lá foram os que mais me ensinaram. Mas eles me ensinaram em silêncio. Porque eu olhava e eles sentavam nas cadeiras, geralmente das autoridades. E em dado momento, até pela idade mesmo, eu que tinha 92 anos. 90 e poucos anos de idade. E ele ficava lá parado, sentado, prestando atenção. Um juiz de direito aposentado. No começo eu pensava, rapaz, ele poderia estar em tantos locais, mas aqui tem algo que faz com que ele permaneça. Não é questão financeira, porque financeira, só pelo fato dele ser juiz, ele já tinha vida ali dele. O avançado da hora, ele nem se preocupava. Enquanto alguns mais novos, às vezes, ficavam olhando a hora, que hora vai terminar, e ele não se preocupava. Em dado momento, um desses dois, a gente falava que eram duas grandes colunas lá da nossa loja, Moacir de Carvalho Ribeiro e Klinger da Costa Bezerra, ele dizia, aí o Klinger apontou e falou o princípio fundamental da maçonaria para mim, que é a tolerância. Aprender a tolerar, aprender a respeitar, aprender com o silêncio do outro. E eu via Moacir, ele conseguiu me ensinar isso, em silêncio. Nunca chegou para mim para falar. É saudoso Moacir de Carvalho Ribeiro. E isso me motivou a dizer, eu tenho que continuar. E eu continuei, e digo, graças ao grande arquiteto do universo que eu continuei. Mas nem todos conseguem enxergar dessa forma. E aí a gente precisa desenhar e trabalhar espíritos de liderança dentro das lojas. Foi quando, então, comecei a galgar alguns cargos dentro da loja. Assumi como chanceler, depois como vigilante, segundo vigilante, primeiro vigilante, até de forma a assumir agora o primeiro malhete da loja. E uma loja, Sereníssimo, posso dizer, sem qualquer desavença. A nossa eleição é de chapa única, desde que eu fui iniciado na maçonaria. Eu acho que é assim que deveria ser, uma chapa única. A gente é escolhido, eu não queria no começo, mas os irmãos, bora, vai ter que ser. O desafio vai lá e a gente vai assumir. E o principal desafio meu, hoje, como venerável, é manter a liderança e nessa liderança manter uma motivação. Esse tempo de estudos que o senhor falou aí, hoje para mim é algo que tem motivado bastante os irmãos. Eu tenho explorado muito isso. E nesse momento do tempo de estudos, a gente tem explorado ele de forma diferente, de forma dinâmica. Não é um tempo de estudo sentado em uma cadeira explicando. A gente transforma verdadeiramente em uma sala de aula. Abro em família para que se faça todas as apresentações, todos os questionamentos. Isso tem feito uma diferença que vários outros irmãos de outras lojas participaram já e já começaram a querer
ver isso como exemplo. Mas isso é desafiador. É desafiador. Porque a gente tem que montar no cavalo e a gente puxar. Porque você sabe aí, Sereníssimo, nessa sua trajetória aí, se a gente não trabalhar esse espírito de liderança que o maçom tem que ter, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Alguém tem que ir lá carregar o piano, como disse. E todo mundo dá ideia. Mas na hora de carregar o piano, poucos. E eu faço questão hoje de carregar o piano. Se for para subir na escada, eu vou subir. A gente arregaça as mangas e vai para cima disso. Eu acho que o maior desafio hoje é manter isso. Fora da maçonaria, eu acho que hoje eu tenho sido aceito de forma completamente diferente. Eu acho que a internet aqui tem melhorado muito isso. A quantidade de pessoas que chegam para mim, amigos inclusive, estão pedindo para ser maçom. A quantidade de esposas que chegam, já recebi acho que umas 5 esposas. São casadas com seus respectivos maridos e chega para mim e diz: convida meu marido, por favor, para a maçonaria. Rapaz, mas isso é tão bacana porque ela conseguiu enxergar algo que às vezes outras pessoas não enxergam. Isso para mim foi excelente. Eu acho que o desafio dentro da maçonaria, ele é muito forte, principalmente por conta dessa condição que eu estou. Mas o senhor me inspira também nisso. Da vez eu tenho olhado lá os vídeos, olhado aquele templo, como o Fernando fez questão de enfatizar aí, um templo gigantesco, verdadeiro templo de Salomão ali, gigantesco, maravilha. E eu olho assim, hoje a gente tem uma obra aqui muito pequena aqui no estado de Alagoas, no qual o nosso grão-mestre pediu, inclusive, para eu ficar à frente, disse: eu não sou engenheiro. Ele disse: mas você não é venerável? Eu disse: sou. Ele disse: você é líder, vai lá, gerenciados. Então, vamos junto. E a gente se reuniu lá e a gente está tocando essa obra. E isso me inspira ainda mais, porque a nossa obra é pequena, eu vejo o senhor tão grande lá, eu disse: não, essa daqui a gente vai ter que tocar. Tá bom? Mas eu acho que isso é muito importante. Esse desafio interno é o principal, tá? Mas acho que é isso que eu tenho que falar. O seu irmão Fernando aí tem uma pergunta que você tinha comentado, Fernando, que estava querendo. Antes, um bocadinho, meu venerável. Eu penso que, pela sua história, o seu piano deve pesar menos do que uma pena. Porque se você faz a motivação, realmente fica mais fácil gerir uma loja. Claro que todo venerável mestre hoje tem que ter uma pontinha de CEO, tem que entender um pouquinho de administração. E você motivando, você acaba tirando das suas costas o peso de administrar. Você quer ver um negócio? Vamos supor que a sua loja tivesse uma frequência média de 40 irmãos. Quantos por cento, fora a administração, quantos por cento de irmão leva o ritual para dentro de loja? Quase ninguém. Quase ninguém. Viu? Nem esperei você falar. Quase ninguém. Primeira motivação. Meus irmãos, trago o ritual que eu vou pedir os irmãos para ler. Vamos começar a instrução do grau de aprendiz. Aí você pega de supetão um irmão. Irmão, continua lendo esse trecho aí. O irmão, continua lendo aquele trecho. Ah, não trouxe o ritual. Não, você desculpa. Você trouxe. Aí você começa. Aí eles já vão começar a trazer os seus rituais e vão fazer questão de ler. O dia que você não pedir ele para ler, ele vai falar: o que foi? Está de mal comigo? O senhor não me pediu para ler? Eles gostam de participar. Gosto. Você quer ver a maior felicidade de irmão? É que quando falta um oficial, você chama ele para cobrir aquele oficial. Eles ficam felizes da vida. Então, isso é um tipo de motivação. E os estudos também é um outro tipo. Vamos lá, Alain. Alain não. Ian.
Ian. É porque eu estou com o Alan na minha cabeça aqui, que eu estou doido para dar uma coça nele, mas É. não é o meu problema, não. Só Eu sei. aproveitando, Fala, Ian. só aproveitando essa sua deixa aí, quando você fala essa questão do ritual, uma das coisas que eu faço aqui que está dando certo, deu muito certo, você fala muito da participação dos irmãos. Eu realmente, de supetão, pego um determinado irmão e digo, o que fez você entrar na maçonaria, o que faz você permanecer? Ele consegue fazer uma trajetória de vida na maçonaria que ele não tinha pensado. A quantidade de irmãos que chegam para mim depois para dizer, rapaz, eu nunca tinha parado para ver essa trajetória. Isso é importante demais. Essa devia ser o primeiro trabalho que o irmão primeiro vigilante teria que pedir a todos que iniciaram logo na semana seguinte. Isso. Verdade. Amanhã, Fernando. Eu chamo isso de jornada do herói. Quando você conta a tua trajetória, tu mostra a tua jornada de heroísmo, e isso incentiva, faz com que outras pessoas se sintam motivadas a trilhar aquele mesmo caminho. Hoje nós falamos de incentivo, mas o maçom ele pede o incentivo quando ele trabalha o lado dele especulativo e não trabalha o lado operativo. O lado especulativo eu sempre comparo ao lado intelectual, ao lado de aquele lado que você se torna aquele pensador, né, o buscador do conhecimento. Mas o operativo é quando você bota a mão na massa, lê o ritual, você apresenta o trabalho, você é motivado a fazer isso. Mas uma das maiores práticas motivadoras dentro da maçonaria é a prática, o exercício da filantropia. Quando você pega esse irmão, você arrecada cestas básicas e fala, nós vamos entregar ali numa casa de repouso, ou nós vamos numa creche, quando você faz com que ele veja a alegria da criança, a alegria do idoso ao receber aquele presente, e mesmo que não receba um presente, você pega um grupo de pessoas e vai lá para bater papo com o idoso que está abandonado lá. Isso é também a caridade. Você ceder um pouco do teu tempo para você estar ali ouvindo histórias de pessoas que não tem mais para quem contar história. Sabe? Fazer a pessoa ver na prática o que é o amor ao próximo. E isso é super motivador. Faz com que a pessoa olhe para dentro. Você tem um departamento feminino que te ajuda, exato. Nossa Senhora, a loja vai embora. Vai embora. Vai embora. Por isso que a Frafem ela é primordial, né? As fraternidades femininas, elas dão esse suporte, né? Mas tem que fazer o maçom trabalhar. Porque não é só, é bonitinho, olha, você tem que aprender gramática, retórica e lógica, tá? Mas como eu vou fazer isso se eu, às vezes, deixo o irmão jogado de canto? Não posso. Então, eu tenho que incentivar, como o Sereníssimo falou, fazer com que ele tenha um papel de importância dentro da loja, ele se sinta importante dentro daquele grupo, naquele contexto, ele se sinta aceito. E hoje, a maioria das pessoas que acabam se evadindo é porque se sentem deslocadas dentro de loja, não se sentem mais aceitas, sabe? Graças a Deus, sabe, Sereníssimo, eu tive a oportunidade de entrar na Barão, onde nós temos um trabalho social muito forte, tá? Inclusive a nossa vice-prefeita, a nossa Audrey Cleis, ela é madrinha da nossa Frafem, tá? Ela atua junto com a gente. Nós temos também o nosso venerável mestre de honra, Orlando Rolo, que ele é presidente da Federação de Esportes sobre Patins. Então, a loja faz questão de ajudar a tirar crianças carentes da rua para que elas possam praticar um esporte, porque o esporte é vida. E quando você junta um grupo de irmãos que trabalha com esse propósito de tirar crianças da rua, incentivar essas crianças na prática do esporte, ao desenvolvimento, sabe, físico e intelectual, você motiva esse irmão, você faz com que ele queira continuar nos trabalhos, ele queira continuar ali apadrinhando, ele vai sentir prazer de apadrinhar uma nova pessoa para entrar na ordem, porque ele vai falar, cara, aqui é maravilhoso, eu sinto prazer de estar aqui, porque aqui eu pratico a caridade, aqui eu pratico o amor, então, poxa, vem comigo nisso daqui, eu vou te acompanhar,
ele vai lá, testifica junto. Por isso, seguidor, de todas as nossas redes, seja do Sereníssimo, do irmão Vilbert, eu sempre me engajo aqui, do irmão Ian, a importância de você ser convidado por alguém que te conheça. Não caia na roubada de aceitar convite de quem não te conhece, de quem não sabe da tua história, da tua caminhada, de quem chega para você, pô, achei você um cara legal, você quer entrar na maçonaria, foge disso, isso é roubada. A pessoa que vai te tomar uma cervejinha no barzinho já está convidando. Exato. Então, aceite convite de quem te conheça, de quem possa testificar por você, dizer assim na sindicância, não, ele é um homem digno, ele é um homem justo, de caráter ilibado, ele é um homem que pode contribuir para o desenvolvimento da nossa loja, para o desenvolvimento da maçonaria. Então, a pessoa que vai te indicar vai ter orgulho de não só testificar por você durante o processo de sindicância, mas te apadrinhar até você chegar ao grau de mestre. E isso é maravilhoso. Agora imagine, você aceita convite de quem você nem conhece, aí você entra num local onde você só ouviu falar, e só ouviu falar coisas ruins, porque você nem foi instruído por um padrinho nesse processo, porque o padrinho ele serve para desmistificar, durante esse processo, todo o mito e lenda que surgiu a respeito da ordem. Não, filho, olha, a ordem não é satânica. Não, isso daqui aconteceu por causa disso, disso, disso. Aqui é uma ordem de homens que praticam a justiça, que praticam a caridade, que praticam o amor, que buscam o crescimento e desenvolvimento, sabe? Eu sou um cara assim, eu não sou sereníssimo, movido à motivação, porque eu acho que motivação ela acaba. Então eu me disciplinei a ponto de que não importa o que aconteça, eu vou continuar o meu trabalho. Eu vou continuar. É uma motivação. Sim, porque a partir do momento que eu trabalho, eu consigo alcançar o meu objetivo. E a queda, para mim, é um fator de impulsionamento. Se eu cair, é porque eu estou no caminho. Eu vou levantar, porque uma criança, ela não aprende a andar de bicicleta se ela não cair. Então, o tombo faz parte do processo. Eu acredito em processos. Que tudo tem um processo. Não existe sol sem chuva, não existe dia sem noite, não existe caminhada sem queda. Tá? Então, eu acredito no processo. E isso... vamos tomar um tom de conversa, porque eu gosto de papear, eu gosto de bater papo. Não vou ficar perguntando. A gente bate esse papo, interage e ouve a opinião dos irmãos sem precisar estar questionando. Eu sou muito assim. Né? Então, eu vejo muito por esse lado. O incentivo vem quando você trabalha não só o especulativo, mas o operativo. Verdade. Para você ter uma ideia, eu estou com 45 anos de maçonaria. Não sei onde eu achei tanta motivação. Sou apaixonado ao ponto de largar a minha empresa, largar a minha cidade, vir para o Rio de Janeiro para administrar a Junta Grande Loja. Estou apaixonado. Com 45 anos. Olha aí a motivação. Da onde eu tirei tanta motivação? Claro que os outros itens todos acontecem, não é isso? A gente faz toda essa parte de filantropia, todos os demais itens, mas a motivação, eu acredito que é alguma coisa que acontece com a nossa cabeça que faz com que a gente continue. Eu acho... talvez que seja o que você disse mesmo, Sereníssimo. A paixão seja a tua motivação. Isso. Eu acho muito importante que os irmãos, que nós enquanto maçons, também não esperemos a motivação cair do céu. A gente pode se motivar, né? O que o Sereníssimo falou é muito verdade. O irmão Vilbert, o irmão Fernando, quando você para olhar para a sua jornada, para a sua carreira, por mais que você seja iniciado há pouco tempo, desde o comecinho até onde você já está na loja, o que você já aprendeu, isso te dá um up, te dá sabe? E você se motiva. Porque, veja bem, na vida, a vida humana ela requer resiliência. Para sobreviver, a espécie humana precisa ser resiliente para sobreviver. E isso não muda no contexto social, né?
Então, eu vejo muitos irmãos, às vezes, falar assim, isso aí pra gente, né, Fernando? Viu? A gente vai, pô, pra gente, maçonaria só tem gente gananciosa, só tem gente assim, só tem gente com ego inflado, só tem isso e aquilo, só tem blá, blá, blá. Cara, você é uma pedra, né? Tipo assim, você não consegue se mover, mas tá, nessa loja não tá legal, mas você não consegue procurar uma outra loja. Na minha carreira maçônica, eu mudei de loja 4 vezes, fundei 2, né? E estou super feliz hoje, vivendo a plenitude. O que o Sereníssimo falou é muito verdade. A grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro é diferenciada, sim, muito diferenciada em muitos aspectos. Hoje eu vivo uma maçonaria plena, né? E assim, óbvio que todos nós aqui tivemos problemas, dificuldades, enfrentamos discussões, brigas dentro da ordem e tudo mais. Mas o que é que te motiva, né? É quando você olha para trás e você não consegue enxergar mais a sua vida sem a maçonaria. Eu hoje, com 10 anos de ordem, não consigo reconhecer um Ian no espelho que não seja maçom, né? E isso daí é a essência maçônica. Criança, você mexeu no negocinho aí. Você conversa contigo no espelho? Converso. Eu Muito, converso né? bastante. Uhum. Ali sim, ali reflete que a gente. Ali você conversa com o teu templo invisível. Exatamente. Né? Conversa sim, Sereníssimo. Essa... Maravilha. Pode parecer loucura, mas não é não. Não. Então, assim, quando a gente busca essa motivação em nós mesmos e a gente consegue acender essa paixão pela maçonaria, ela não se apaga nunca, cara. Por mais que o cenário seja caótico, e aí quem é Demolei vai lembrar lá do grau do Cavaleiro do Ébano, né? Por mais que o cenário seja caótico, você nunca vai perder a vela do companheirismo, né? Vai estar sempre ali vibrando dentro de você, que pode iluminar toda uma vida. Verdade. Hoje eu e meu venerável Everton, que está assistindo a live aqui, cara, a gente faz ligações, às vezes até de madrugada, falando sobre coisas da loja, como se estivéssemos papeando, falando coisas da vida, gargalhando, e não, a gente está resolvendo pepino. Mas felizes da vida. Entende? Isso é maravilhoso. Essa motivação vem da gente, vem de nós mesmos. Gustafrelli, rapidinho aqui, Gustafrelli falou aqui. Não entendi. Live maçônica de membros de potência regulares junto com potência espúria? Eu não entendi, irmão. Aqui tem Gobi. Grande loja. Gobi Ceará. Grande Lojas. Gobi Alagoas, Gobi São Paulo. Sou eu. Grande loja. E onde está a potência espúria, irmão? E Grande Loja. Você anda mal informado, irmão. Por favor. Eu te fiz pergunta desnecessária. Vamos esclarecer ele um bocadinho? Vamos tentar esclarecer ele um bocadinho? Por favor. A esse que perguntou, potência espúria, são essas que ficam convidando pela internet. Não te dá nada de substância. Lojas reconhecidas. Gobi, Grande Loja e Comab. Não existe outra reconhecida. O que acontece é algumas potências não reconhecidas. As espúrias são compostas daqueles elementos malandros que só querem seu dinheiro, só querem fazer com que vocês acreditam numa coisa que não ocorre. Então, é essa a explicação. Maravilha, excelente. Maravilha. Pegando a deixa aqui do que o Fernando estava falando, entendi muito bem, Fernando, quando você fala da necessidade de não precisar muito, você não trabalhar a motivação, é quando a gente trabalha a disciplina. Porque é aquele contexto que diz, né, as famosas frases aí que diz que se você não precisa de mais motivação, você precisa de disciplina. Isso quando a gente está trabalhando internamente. Quando a gente está trabalhando numa condição de liderança, a gente precisa motivar os outros. Mas esse trabalho interno que você falou, Fernando, ele é fundamental. Se a gente não tiver a disciplina de se acordar cedo, como o Sereníssimo faz, para visitar a obra todos os dias,
por conta da motivação que ele vai ter na construção daquele templo, a gente não consegue sair do lugar. Quer seja em qualquer local da sua vida, qualquer condição da sua vida, trabalho, família, tudo. Se você não tiver disciplina, você não sai, não levanta nem da cama. Mas eu acho que tem que ser atrelado junto, disciplina e motivação. Tem alguns momentos que a gente não vai ter a motivação, mas a disciplina tem que fazer, a gente tem que pular da cama. E a gente tem que É ir hora lá. que entra a disciplina. É a hora. É essa hora que entra. Essa é fundamental. É muito importante que a gente tenha ela. Ô Ian, eu não estou conseguindo enxergar aqui o chat. Eu queria, se você depois pudesse colocar aí os arrobas nos comentários, para que as pessoas possam fazer, por gentileza, porque eu não estou conseguindo colocar aqui. Eu queria mandar um abraço aqui especial para o irmão Mécio Alves, da Magazine do Maçom. É grande loja ele também, entrou em contato comigo já faz muito tempo. Eles desenvolvem trabalhos aí com vendas de materiais maçônicos. E desde que eu entrei na internet, eles têm sempre tentado propagar a maçonaria, eu tenho conversado bastante com ele. O pessoal também da Maçonaria Brasil, também é outra página aí com bastante seguidores, que tem nos ajudado nessas divulgações, sem qualquer questão de patrocínio. A gente até porque eles têm motivo, tudo que a gente publica, ele até pede, eu posso divulgar, eu posso propagar isso. E eu acho isso muito importante. Já teve até vídeos meus que eu botei lá, tem uma pessoa que foi comentar, ele comentou o irmão Mécio realmente até em defesa, e eu achei aquilo muito bacana. Ele conversa comigo, até passou o WhatsApp, às vezes a gente bateu um papo, ele querendo inclusive vir aqui a Alagoas, já deixando aqui aberto, Sereníssimo. Alagoas aqui está de portas abertas, sua casa aqui também, aos três aí. Alagoas aqui é sua casa. O Fernando costuma dizer aí, já a gente precisa se encontrar, né, Fernando? Não só aqui nas lives, fazer um grande encontro aí. Nós três aqui, nós quatro agora, Sereníssimo aí, uma figura muito importante para a gente, para a maçonaria. E eu digo, Sereníssimo, eu realmente nessa minha condição me espelho muito em pessoas com esse perfil. Perfil de liderança, perfil de resiliência aí, com o Fernando tem trabalhado, perfil do Ian, que Ian entrou agora nesse mundo da internet, mas já tem galgado aí muita coisa e tem motivado também. Fernando motiva a gente. Agora quero lançar uma pergunta, Sereníssimo, que a gente está vivendo uma transição assim da era antiga para moderna, principalmente com a questão da internet quando ela foi lançada. E como viver essa evolução, mantendo a tradição e sem se afastar da maçonaria, o homem de hoje. Porque a gente tem recebido muitas críticas, às vezes, que as pessoas falam, a maçonaria, como você falou, a maçonaria estão divulgando demais. E o nosso papel hoje é tentar desmistificar aquilo que se fala de mal da maçonaria. Eu disse, eu costumo dizer da outra vez, eu tenho um vídeo que tenho eu, minha esposa e meu filho, e falam, disse, olha, esse menino aí, depois ele vai ser sacrificado. Infelizmente, até hoje ainda acontece isso. Infelizmente, é um negócio absurdo. E não são só haters, não. Quando a gente vai olhar, são pessoas, às vezes, até possivelmente esclarecidas, mas que não buscam conhecimento. Falam de algo assim, o que vem na sua cabeça, ou algo que ele ouviu falar. Mas como viver a tradição nessa evolução, sem mudar muito a maçonaria, a gente precisa alinhar isso aí. Meu venerável, eu entendo que a internet é a evolução.
Tem uma evolução piorzinha um bocadinho do que a internet, que chama-se IA, que é a inteligência artificial. Essa, então, vai desmistificar de Tudo. vez, não só a maçonaria, mas tudo. Eles acreditam até que a inteligência artificial vai acabar até com algumas profissões, que vai instalar os esclarecimentos. O que nós não podemos permitir é que não ocorra as reuniões presenciais. Há irmãos que lutaram no passado, na pandemia, entre aspas, de que pudesse fazer as reuniões virtuais. Eu não permiti. As reuniões virtuais administrativas, eu permiti. E aí, assuntos administrativos. Mas o ideal todo é manter o presencial. O que acontece? Dizem que no passado, lá, nós, seres humanos, iríamos ser gerenciado por um chip. Que alguém ia instalar um chip no cidadão e iam administrar esse cidadão. E, na minha concepção, esse chip já está instalado. A ele aqui. Raramente você vê uma pessoa que larga o celular. Quando a pessoa deixa o celular em casa, ele parece que saiu pelado. Então, para mim, o chip é esse. Para mim. E essa evolução tecnológica que a gente está percebendo vai realmente desmistificar muito. Mas o ser humano, ele precisa viver em comunidade. Ele precisa olhar no olho. Ele precisa dar um abraço. Porque a importância de um abraço é 1000 vezes 50 mil promessas na internet. O olho no olho, você perceber o sentimento. Eu penso que essa evolução é bem-vinda. Vamos evoluir, vamos desmistificar, vamos aprender, vamos aumentar o ângulo de conhecimento, mas nunca permitir que não tenhamos as reuniões presenciais, porque são essas que vão dar ao ser humano a dignidade de ver o seu irmão, de abraçar o seu irmão, de dar as mãos ao seu irmão, receber orientação e dar orientação. Eu acredito que seja isso. Essa inteligência artificial vai realmente desmistificar tudo que nós entendemos que seja, vou botar entre aspas, discreto. Muito bom. Fernando, o risco de viver apenas nos símbolos da maçonaria de forma apenas figurativa. Olha, eu vou tratar essa pergunta de uma forma diferente, até porque os símbolos, eles transmitem conhecimento. É uma forma de transmitir conhecimento. Eu sempre falo, eu brinco, são arquétipos, ferramentas arquetípicas que nos ensinam uma lição de moralidade. Mas não podemos viver apenas nos símbolos. Temos que nos transformar no símbolo. O símbolo ele gera transformação de vida quando utilizamos e aplicamos ele. Tá? E aí sim expressamos esse símbolo para o mundo. Mas não podemos viver o símbolo 24 horas por dia. Nós temos que ser símbolos para outras pessoas. Utilizamos a ferramenta como símbolo de transformação e nos transformamos em símbolos para aqueles que precisam de uma referência. Tá? Nos tornamos símbolos vivos, agentes da transformação. O símbolo ele tem essa característica, tá? De mudar a nossa percepção do mundo, tá? Mas também mudar a percepção das pessoas, do mundo das pessoas, através do momento que elas enxergam essa transformação em nossas vidas. Tá? Então, isso, para mim, é o que é ser um símbolo e viver do símbolo. Muito bom. Ian, puxando um pouco aí, Ian
mais novo aqui, mas experiência muito boa. A coerência, irmão Yandri, a gente, entre o discurso e a prática, a necessidade de pôr em prática aquilo que se prega na maçonaria, que eu acho que isso é importante. Mostra pelo menos de uma forma bem superficial o que é que a gente prega e a necessidade de viver maçonaria 24 horas. Lá na Ordem de Molay, meu irmão, eu sempre vou citar a Ordem de Molay, tá? Porque eu sempre digo que antes de ser maçom, eu sou de Molay, foi minha base e, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A gente fala, provemos a todos os homens que nossas reuniões não são fórmulas vazias, né? E para isso acontecer, a vigilância, ela precisa ser necessária. Chegando na maçonaria, a gente aprende que somos um peculiar sistema de moralidade velado por alegorias e ilustrado por símbolos. É isso? E esses símbolos, eles, como o irmão Fernando falou, eles nos remetem a tudo que a gente aprende dentro de templo. Na última sessão do ano passado, eu estava falando com os meus irmãos de loja, falando aos aprendizes, estava como vigilante, estava falando aos aprendizes a necessidade do cuidado ao utilizarmos símbolos maçônicos na nossa vida. Porque quando você utiliza um anel da maçonaria, um adesivo no carro, você está mostrando para as pessoas que você é um maçom, que você está representando todos os irmãos da face da terra. E você vigiar os seus passos, as suas atitudes, você usar os instrumentos que você aprendeu na sua vida, é extremamente necessário para que você mantenha o padrão elevado de conduta, de moral, que a ordem exige de você, de todos nós, né? Então, eu acredito que de nada serve um maçom que vive apenas na dialética, entende? A gente precisa entender que o símbolo esconde um significado e que esse significado ele é poderoso, ele tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. É assim que a gente torna feliz a humanidade, né? Só que nesse processo a gente precisa estar vigilante. A vigilância constante, né? Acerca de nós mesmos. Precisa conversar um pouquinho no espelho, né? Perguntar assim, e aí, olá, Ian, tomando banho, lavando o rosto ali. Você está sendo maçom hoje? Né? Escovando o dente. Você é maçom hoje? Né? Vamos lá, vamos viver maçonaria hoje? Vamos enfrentar aí? Vamos, né? Isso. E isso é importante mais. Parabéns. Muito bom, Ian. Ian, você consegue ver aí depois algumas perguntas que a gente pudesse lançar aqui? E, Sereníssimo, quando a gente estava falando da questão da filantropia, o senhor falou da fraternidade feminina. A gente recebe muitas perguntas, entre elas, com relação... A mulher pode participar da maçonaria? Eu queria que o senhor respondesse isso nesse contexto, que o senhor sabe muito melhor do que eu com relação a isso, atualmente, principalmente no sentido da fraternidade. Porque algumas pessoas perguntam, como é que ela vai participar? A mulher participa como? Da maçonaria? Presta bem atenção. 17º Landmarks, está escrito lá, o problema da deficiência física, e nós passamos a entender que essa deficiência física só caberia à parte mental. E também fala da mulher, que não pode entrar na maçonaria. Maçonaria é o clube do Bolinha. E ainda não é o clube da Luluzinha. Na Inglaterra já existe a maçonaria feminina. No Brasil, existe ainda uma outra loja mista, que frequenta maçom e mulheres. Mas eu penso que no futuro, que não vai ser tão longo, já nós vamos ter a maçonaria feminina no Brasil. Porque a legislação do nosso país desmistifica esse estado de coisa e essa proibição. Como nós temos, no nosso caso de grande loja,
o 25º Landmarks, que diz que não é inalterado os demais landmarks, e a gente ainda permanece ali com 17 funcionando, penso eu que já vai ter que haver um modo de ajustar os landmarks com a legislação do país. Agora, a mulher tem participação. Nós temos fraternidades femininas, como o GOB. A Grande Loja tem departamentos femininos. O GOB ainda tem uma fraternidade geral e cada loja a sua fraternidade individual. A Grande Loja tem os departamentos femininos. Mas temos também a Estrela do Oriente, que é composta de mulheres de 21 anos em diante, ou de 20, 18 anos. Ela tem que ter uma ligação com o irmão ativo. Até, se eu não me engano, um ano e meio atrás, teria que ser mestre maçom. Me parece que já alteraram. Pode ser de companheiro aprendiz. Pode ser, não tenho certeza. Mas existe a estrela. Existe a filha de Jó, que vai até a maioridade. A maçonaria tem atividade para as mulheres desde criança. A abelhinha, por exemplo, não é isso? A PJ, não é isso? Temos os demolês, ou seja, para todo, tanto para o jovem e para as meninas. E acima de esposa de irmãos, temos os departamentos femininos, que elas abraçam a filantropia de uma forma maravilhosa, e, além disso, nós temos a Estrela do Oriente, que, na verdade, todas elas são praticamente paramaçônicas. Não é isso? Agora, a maçonaria mesmo feminino, na Inglaterra já tem há muitos e muitos anos. Agora, apenas como esclarecimento, na loja da maçonaria feminina não entra homem, como na loja dos irmãos não entra mulher. Então, vamos botar as esposas para a gente poder conviver dentro do templo. Não vai existir isso. Loja feminina, maçonaria feminina vai ser maçonaria feminina e maçonaria masculina. Mas, enquanto isso não ocorre, nós temos os departamentos femininos e a Estrela do Oriente. Perfeito. Ian, conseguiu ver alguma pergunta? Não, eu para selecionar algum aí. Meu celular ele tá com problema de junta tudo e joga fora, então ele tá travando um pouquinho. Ô, Wilber, eu tenho, embora a letrinha pequititinha, eu tenho visto. Tem o Brasil todo nos olhando. O Brasil todo. Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Eu tenho visto aqui, 80% batendo palma. Agora tem uma aqui de Araruama, Arapiraca. Arapiraca, aqui de Alagoas. Arapiraca. Quer dizer, Essa live tem o Brasil todo está nos acompanhando. E teve um ali que você falou, não, tem que falar de filosofia, tem filosofia também. Então, um aqui cobrou sobre filosofia. Eu, por exemplo, eu fiquei analisando aqui o pessoal do Rio. Então, eu já vi aqui Rui Mamens, Gutenberg Fonseca, o pessoal da Cavaleiro de São Patrício. Teve um irmão aí que disse que o IA, a inteligência artificial, lá também tem muita coisa falsa. Isso aí não tem jeito, a gente vai continuar com esse tipo de coisa aí. E muito mais, mas a maioria, 80%, parabenizando agora, que até onde São Paulo ali, ó, tá vendo? Agradecimento Luiz Correia, Piauí. Ou seja, nós estamos com o Brasil todo nos assistindo. E graças. Agora, tem um também que falou para o Fernando, eu não vou falar o nome não, mas eu não consegui ler não. Toda vez que o Fernando explica, a gente entende tudo fácil. Aí alguém escreveu isso aqui também, entendeu? Amanhã vou aí, eu acabei não conseguindo ler. Amapá aqui, ó, Amapá. Ou seja... Tem até do Chile. Tem um país que é país, o tal de Ribamar. Tem muita gente, Palminha tem demais.
Nova Friburgo, Rio de Janeiro, loja lá, é todo Paraná, Toledo, Paraná, Jundiaí, São Paulo. Estamos de parabéns. Eu acredito que o objetivo foi alcançado. Maravilha, Olha maravilha. aquela letrinha pequenininha, eu já estou velho, né? Guarulhos, do São Paulo, Douglas Xavier, Loja 5, Cascavel, Que maravilha. São Paulo, Poá, São Paulo. Amanhã eu vou te dar um grande abraço. Alguém falou que vai dar um grande abraço. Em quem eu não sei. Se algum de nós quatro aqui. Não é isso? Boa noite. Aí, ó. Tem até um profano do Chile que disse que Ijatuba, sei lá, São Paulo. São Luís do Maranhão. Guarabi, não sei o que lá. Arapiraca outra vez. Não, eu acredito que foi um sucesso. Eu não sei quantos entraram aí, não. 113 é isso que está aí? É esse A número? gente chegou a ter um pico de 119. A gente chegou a ter um pico de 119. 119? Amanhã, Maricá aqui no Rio. Tiradentes. Amanhã essa live vai estar no YouTube também, então vai para mais gente. Cubatão. Só alguém perguntando se ele pode se tornar um irmão. Entendeu? Cubatão. Graças ao grande arquiteto, a Caixa do Serpro, acho que diz que essa daqui é Rio também, e é do Gobi. maravilha. Macaé, Rio de Janeiro, acredito que é Rio de Janeiro, porque o irmão é da loja de Barão de Mauá. Eu também tenho uma loja de Mauá. A hora que ele falou Barão de Mauá, eu achei que era a minha loja. Mas não é não. Meus irmãos, teve um rapaz aqui, um sobrinho nosso, Martins Neto, 20º BPM. Saudade do meu pai. Aqui nessa live é como se eu estivesse do lado dos tios. Meu irmão, meu sobrinho, seu pai com certeza foi um excelente maçom, um irmão valoroso. E deixa aqui, todos os tios aqui, deixo um abraço muito carinhoso para você, meu irmão. Maravilha, maravilha. Eu acho que o objetivo, Sereníssimo, é esse, a gente tentar interagir, participar, mostrar para as pessoas um pouco do que se vive na maçonaria. O nosso objetivo hoje aqui, nesse tema, foi trazer que se vive a maçonaria fora do templo, que é justamente para mostrar que maçom é maçom 24 horas. Ele vai morrer maçom. Não existe o ex-maçom. Isso realmente é o que mostra e fortalece a gente. E nessas lives, é interessante que várias pessoas têm recebido vários comentários lá no direct, lá, muitas pessoas. Não sei se está aí na live, tem pessoas até do Chile, um profano do Chile. É o Rodrigo, não? Rodrigo. Ah, esse aí já virou meu amigo, cara. Pronto, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Profano do Chile, cara. Aí, pô, não é só daqui. A internet a gente consegue alcançar pessoas de fora dos estados do país. Isso é muito importante. Muito, muito importante e muito gratificante. Vamos agora, Fernando, nas nossas considerações aí finais, para que a gente possa. A gente tem 1h30 de live, foi muito aprendizado aí. Passar para a gente fazer as considerações finais. Irmão Só Fernando. Ficou baixo meu áudio, não? Eu tirei o microfone. Tá bom. Aqui. Não, tá bom agora. Não, tá normal. Tá normal? Meus irmãos. Quando você fala, a gente entende. Fica tudo mais claro. Não foi eu que escrevi, não, mas é como se tivesse sido. Pode ter certeza. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com valorosos irmãos, tá, confraternizando e compartilhando conhecimento, né, para que a gente possa transformar dentro dos nossos trabalhos de loja, nos nossos segmentos, eu digo nas nossas páginas, em sabedoria, tá, para tratar com os irmãos, para poder interagir com eles e está transformando também, porque o que nós fazemos na internet também é transformar vidas, tá? Isso é muito importante. Como você disse, nós trabalhamos maçonaria em loja para aplicar esse conhecimento adquirido de
fora da loja, transformando em sabedoria, porque sabedoria é conhecimento em ação, na prática. E é isso que nós fazemos, dando bons exemplos, sendo bons homens na sociedade, pais, maridos, cidadãos de qualidade, tá? Então é muito isso. Gostaria de parabenizar mais uma vez o meu eminente grão-mestre, Ruberval Ramos Castelo, tá? Por mais um ano de vida. Os meus irmãos da loja Barão de Mauá, número 3.521, do GOB São Paulo, tá? Estão aqui na live. E todos os irmãos do GOB São Paulo e das grandes lojas confederadas da CMSB, tá? Então, meu abraço a todos os irmãos que fazem parte da CMSB, Comab, Grande Oriente do Brasil. Mas aqui eu também quero agradecer ao irmãozinho de loja independente. Tá? Eu agradeço, porque eles também estão aqui aprendendo, ouvindo, conhecendo e entendendo. Tá? Porque isso é importante. Nós não podemos fazer acepção. Entendemos que, como estamos na maçonaria reconhecida, nós não podemos recebê-los, e nós falamos isso, que não é porque não podemos recebê-los que não trataremos com o devido respeito, carinho, tá? Porque existe um laço indissolúvel, tá? Da maçonaria universal que nos une, tá? Mas seguimos regras das nossas obediências, que juramos defender, lutar e guardar em nossos corações. Eu sempre falo para o irmão que quando eu não posso visitar uma loja por conta da sua independência, eu falo, irmão, eu não posso porque eu assumi um compromisso de honra com a minha obediência. De zelar pela sua tradição, pelos seus usos e costumes. Tá bom? Então, ela é uma obediência na qual eu me submeti à égide dela. Então, eu te trato com carinho, eu te abraço, mas eu não posso, por um laço de honra que eu tenho com ela. Tá bom? Mas o meu carinho vai estar sempre com você. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui na live, que faz parte de Obediência Independente, meu carinho está com você, meu coração está com você, vou te tratar com respeito, carinho e admiração sempre. Porque esse é o nosso papel, amar o próximo. Não foi essa a lição que o Cristo deixou? Ama o próximo como a ti mesmo? Então, porque eu já estive do outro lado. Eu já fui de obediência independente. Hoje estou regular no Grande Oriente do Brasil, mas eu passei pelo processo. Então, eu não posso falar, porque, não, eu amo, respeito, admiro, tá? Mas eu tenho o meu trabalho hoje, e eu honro esse trabalho, e eu amo esse trabalho, tá? Amo estar com vocês, amo fazer parte dessa fraternidade que só tem me dado alegria. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, meu irmão, você que está nos assistindo, honre a tua obediência, honre o teu venerável mestre, honre o teu grão-mestre, honre a família que te abraçou quando ninguém mais olhou para você. Dê o teu coração, trabalhe com retidão, com justiça, com amor. Faça o teu melhor, porque Deus, em toda a sua sabedoria, onipotência e onisciência, vai retribuir na tua vida esse melhor. Tá bom? Então, nosso papel aqui é esse. Desde já agradeço, irmão Ian, pelo carinho de sempre. Agradeço você, Hilbert, que é um cara mais centrado. Eu sou mais sem filtro, você é o cara mais centrado. E até me mantido aqui mais na postura. E a você, sereníssimo grão-mestre, eu muito me orgulho. Você é uma referência, tá? Para mim, tá? Eu me espelho muito em você. Espero chegar aos 45 anos de maçonaria com esse vigor, com esse amor que você tem, que só nos cativa e nos emociona, e nos impulsiona a dar sempre mais em prol dessa fraternidade. Deus abençoe a sua vida. Deus proteja o teu caminho e ilumine a tua consciência nessa jornada sempre. Maravilha.
Entendi. Irmão Ian, suas considerações aí finais para que a gente possa. Eu queria, não tenho nem palavras para expressar esse momento, essa live, realmente é muita alegria no meu coração. Quando eu criei o canal Jornada de um Maçom, eu criei sem nenhum tipo de pretensão, né? E 3 meses depois eu estou aqui com 260 mil visualizações e, né? Graças à ajuda dos irmãos que todo dia, é como a gente sempre brinca, né, Fernando? A gente quase não conversa, né? Quase nada. Nós três nos grupos da gente ali, das lives. Então, assim, agradecer demais a vocês pelo apoio, por acreditarem em mim, tá? No potencial que eu tenho tentado trazer aqui para a internet, para falar um pouquinho do que eu aprendi de maçonaria, que perto do conhecimento dos irmãos aqui ainda é muito pouquinho, mas um dia eu chego lá, né? E dizer que meu seríssimo grão-mestre, pode ter certeza, sempre comentei nas suas postagens e tudo mais, né, que para mim, que acompanho seu trabalho antes mesmo da nossa loja existir, da nossa ideia existir, eu já estava acompanhando suas redes sociais, etc., sua gestão, o seu trabalho, os seus depoimentos, e para mim, o meu apoio, o meu carinho, você sempre vai ter enquanto irmão, tá? Extremamente grato por estar aqui participando com a gente, doando um pouco do seu tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, de fato, para somar, né, ombrear com a gente nesse propósito tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado, de verdade. Espero estar em breve contigo, inclusive quero visitar a obra, eu preciso conhecer, estou muito ansioso para isso, inclusive. E dizer aos irmãos, colegas que estão assistindo essa live, que quando nós falamos aqui em desmistificar a maçonaria, nós não estamos falando em revelar segredos da maçonaria, tá? Existe uma coisa muito diferente entre você desmistificar acerca de algo e você desrespeitar aquilo que você jurou, tá bom? Mas atualizar a ordem para o mundo de hoje é necessário. Se você estudar a história da ordem maçônica, ela é feita de atualizações, ela é feita de adaptações. Entende? Então, nós aqui entendemos que, pelo menos falando por mim, que essa é uma necessidade da nossa ordem, certo? Então, não estamos aqui falando em desrespeitar a landmark, não estamos aqui falando em quebrar juramento, não. Estamos aqui falando em adaptar a ordem para um novo contexto social. É simplesmente isso. Esclarecer e sair desse estigma maldito de que nós precisamos ser secretos porque no passado a gente era morto por defender ideais libertários, igualitários e fraternos. Isso não existe mais. Não estamos mais vivendo essa era sombria e não podemos virar o rosto quando alguém aponta o dedo para a gente e fala: você é satanista, você sacrifica seu filho. Nós não podemos virar o rosto para isso. Isso está errado. Temos o dever moral, ético, de dizer que a nossa instituição é uma instituição séria, que esteve presente ao lado da humanidade sempre que os fracos e oprimidos precisaram de uma mão protetora para erguer e trazer dignidade para eles, tá? Então eu deixo um beijo, um abraço a todos, agradeço demais pela oportunidade, meu irmão Wilbert, meu irmão Fernando, meu sereníssimo grão-mestre, agradeço demais. Dizer que a loja Fraternidade Imperial está de portas abertas para todos vocês. Nos visite, sereníssimo. Estamos esperando sua visita aqui em Petrópolis para passar frio e tomar um café. Tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sereníssimo, como é de costume, a autoridade maior fala depois e fecha aqui. Isso é lá dentro da loja. Mas só fazer primeiramente um agradecimento especial a todas as pessoas que estão nos assistindo. Irmãos, cunhadas, amigos, sobrinhos, admiradores da maçonaria, curiosos sobre a maçonaria, que querem entender, querem aprender. Alguns entram, talvez, para tentar ver se acha algum erro nosso aqui. Se for procurar, você vai achar algum erro, porque somos humanos. E vão existir erros. Mas eu quero fazer um agradecimento especial ao meu grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no estado de Alagoas, Otávio Lessa, que tem nos apoiado muito aqui em todos os trabalhos que estamos fazendo aqui
na loja, Augusta e Respeitável Loja Simbólica Perfeita Amizade Alagoana, número 181, no Oriente de Maceió, Alagoas. Todos os irmãos obreiros da minha loja. Eu não sou venerável sozinho. O Sereníssimo falou aí, eu não sou venerável sozinho. É leve. Eu conduzi uma loja que tem irmãos que me apoiam em tudo, Sereníssimo. Eu falo, vamos fazer, bora. E eu puxo o piano e todos carregam. Isso realmente é muito importante e o piano se torna leve. Quero fazer também um agradecimento muito especial ao Sereníssimo Grão-Mestre da grande loja maçônica do estado de Alagoas, da Blomeal, Jorge Ferreira da Guia Filho, o Jorginho, a quem eu entrei em contato e ele me passou o contato do Sereníssimo Grão-Mestre, expliquei a ele do que se tratava, para que a gente pudesse assim fazer esse contato. Jorginho, aqui, grande loja e Grande Oriente do Brasil, a gente tem uma afinidade muito forte. Os nossos dois grão-mestres, tanto do GOB quanto da grande loja e também da Comab aqui, a gente está em afinidade. Eu falei só dessas duas inicialmente, porque são as mais antigas aqui no estado. E isso realmente fortalece, deixa a maçonaria mais forte, mais leve, e é o que a gente precisa fazer, certo? Muito obrigado, Sereníssimo, por essa oportunidade dessa conversa, dessa live. É muito importante, isso muito me engrandece. Saio daqui, como a gente entra e sai de loja, realmente renovado. Eu acho que, para mim, foi muito gratificante uma reunião como essa, um bate-papo. Agradeço os irmãos Fernando, nosso guru aí. Ele sempre fala que sou um pouco mais centrado, mas, Fernando, o seu jeito, posso até brincar, louco de ser, é o que nos 10%. deixa realmente, Fernando, mais leves. Porque é o seu jeito extrovertido de lidar e trabalhar com a maçonaria, e isso torna tudo mais leve. E uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. A gente estava até brincando com o Ian, e eu acho que Fernando, ele é lá da época do início da maçonaria, porque a quantidade de conhecimento que ele tem é absurdo. É verdade. Sentou no trono de Salomão lá quando foi construído. Dizem que acho que ele talvez ajudou a construir. Muito obrigado, irmão Ian. Você é fora de série, meu irmão. Sem palavras para falar aí o que a gente tem de afinidade, a gente tem trabalhado, isso é muito importante. E agora, Sereníssimo, também quero fazer um agradecimento todo especial a quem está nos bastidores, às vezes. Vinícius Guimarães, Vini, da assessoria de comunicação da grande loja aí, conversou comigo muito, cara, me deu uma verdadeira aula sobre a parte tanto jornalística como a parte de posicionamento na internet. Vini, muito obrigado por nos assistindo, por aí em algum momento, muito obrigado também por isso, e agradeço essa oportunidade, Sereníssimo, também que você deu, mais esse conhecimento, o seu, e nos proporcionou através do Vini aí um conhecimento, uma parceria também muito forte. Muito obrigado. Uma palavra agora para encerrar essa nossa live maravilhosa, Sereníssimo aí. Eu vou começar dizendo que eu estou com menos de 10% de bateria aqui então, vamos no lá. meu celular. Eu vou falando. Se apagar, depois você engrena aí. Primeiro, dizer a Glasp que a gente também já percebeu a sua presença aqui. Ou seja, muitos estados estavam aqui. Eu não acredito que nós batemos só 119, não. Porque é muita gente que eu fui acompanhando aqui. Digo também que nós não precisamos ficar com ciúme do Fernando, porque já elogiaram o Wilbert, ao Ian e a mim também. Então, nós não estamos na igualdade. Todo mundo elogiados aqui, graças ao grande arquiteto do universo e a todos que participaram dessa live. Até quem reclamou aí, que já está quase em 2 horas a live.
Até houve uma reclamaçãozinha aí. 2 horas live, não é possível, não é isso? Mas queremos acreditar e dizer, pegando um ganchozinho aí no Fernando, que, Fernando, nós temos muitos, mas muitos irmãos em lojas, em potências não reconhecidas, que são capacitados, inteligentes e muitos bons. Por isso que eu sempre digo, estamos com tapete vermelho. Venha para uma potência reconhecida, não importa qual estado, desde que seja GOB, CMSB ou Comab, nós estamos de braços abertos. E dizer a vocês que eu também aprendi muito com vocês. Eu ainda estou engateando, estou aprendendo. O Vini está me ensinando muita coisa. Ele está aqui do meu lado, escutando tudo. Ele escutou o seu elogio, ficou meio vermelho e tal, mas agora já normalizou. Mas agradecendo a todos vocês e o grande arquiteto do universo por podermos estar aqui conversando. E com um detalhe, positivamente. Graças a Deus, nós não discordamos em nenhum ponto. E, com isso, tivemos o apoio maciço de todos aqueles que entraram para ouvir essa live. A todos vocês, meu beijo no coração. E a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Dá um abraço no Lessa. Está de tapete vermelho para todos aqueles que quiserem nos visitar. Ok? Muito obrigado. E vamos que vamos. Maravilha. Nos encerrando aqui a nossa live, mais uma edição aí do Café com Teu Bode. Obrigado a todos, uma live justa e perfeita. Verdade. Maravilha. Podemos encerrar. Até mais, pessoal. E como diz aí, Fernando, pode tomar um café. Com o seu bode. Com seu bode. Maravilha. Valeu, meus irmãos. Obrigado, Um abraço. pessoal. Bora tomar um café. Aí, Bora, Fernando. dois. Tchau. Até mais, pessoal. A live vai ficar gravada aí. Um abraço, tchau. Valeu, abraço.